E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre o PK Speed na versão branca. Eu fiz um review recentemente da versão preta dele, essa daqui, e agora eu quero falar sobre a versão branca e comparar ele com todas as versões da PK Gaming, tá? Temos aqui o PK Speed branco, o PK Speed preto, o PK Control da primeira versão, a versão lisa, e o PK Control da segunda versão, a versão estampada preta, tá? A branca não tá aqui comigo agora, mas eu lembro do feeling, eu lembro do track, da sensação do mousepad, então eu vou falar dele também. E bom, pessoal, falando aqui do PK Speed branco, eu não senti diferença já para adiantar para vocês da versão preta. Então, basicamente, o que eu falei no review da versão preta vai se repetir aqui na versão branca, tá? Se você quiser assistir o review da versão preta, eu vou deixar no card aqui em cima no cantinho para vocês. Mas o que eu posso dizer aqui, pessoal? Ele tem a mesma espessura da versão preta. Estou aqui com o meu paquímetro, vou medir ele aqui para vocês verem. 3.3, 3.2 milímetros, que é a mesma espessura da versão preta. É um mousepad com um certo nível de conforto, tá? Ele tem o mesmo nível de maciez também da versão preta. É um mousepad que é relativamente macio, mas não é um extra soft, tá? Ele não é muito duro, mas ele também não é muito macio, tá? Ele tem uma rigidez assim, um pouquinho mais voltada pro mousepad mais durinho do que pro mousepad mais macio. Já em relação à superfície aqui, pessoal, nós temos uma superfície lisa que é um tanto quanto curiosa, tá? Essa superfície lisa, porque normalmente a superfície lisa ela se comporta melhor com mouses de Teflon e também com mouses 100% PTFE. Então ele se comporta de uma maneira de um tracking mais rápido, assim, mais liso com esses tipos de fits. Já com mouses com fits de vidro, ele é muito mais control. Você sente ele agarrar um pouco mais no mouse, sabe? O mouse agarra um pouco mais no mousepad do que com os fits em Teflon e 100% PTFE. O que é bem diferente de mousepads de superfície áspera, né? A superfície áspera desliza muito mais em fits de vidro do que nos de Teflon e PTFE. Mas tudo bem, isso é só uma observação que eu queria trazer para vocês. Isso aconteceu no PK Speed branco, no PK Speed preto, que os dois têm superfície lisa, e aconteceu também no Ultra Evolution. Eu trouxe um review aqui do Ultra Evolution que também tem uma superfície lisa, o Miao Ultra Evolution, e com os fits de vidro, ele é bem mais control do que com mouses com fits de Teflon ou 100% PTFE. Isso é uma característica, aparentemente, aí de superfície lisa. Além da superfície aqui ser lisa, pessoal, o PK Speed, ele não leva... ele leva o nome de Speed, mas ele não é um mousepad Speed, tá? Definitivamente, ele é um mousepad control. Com os fits de vidro, isso fica muito claro. Com os fits de PTFE e Teflon, eu diria que ele tá mais puxado para um mid, mas com fit de vidro, definitivamente ele é control, assim, claramente. É um mousepad Speed com superfície lisa, mas que é control. E a confusão da PK Gaming continua, né? Continua aí com o mousepad control é Speed, o mousepad Speed é control, mas no comparativo eu já vou explicar isso para vocês. Em relação às bordas aqui, nós temos bordas muito bem costuradas, bordas de excelente qualidade, tá? Mantendo aí o nível de todas as outras versões, bordas que não incomodam na hora de você usar o mouse, elas não pegam no braço, não sinto elas raspando aqui, nem nada do tipo, tá? São bordas que realmente são muito boas, tá no nível do mousepad, tem uma espessura fina, relativamente fina, né? Posso até mostrar aqui para vocês. Ó, bordas de aproximadamente aí 3.7, 3.6 milímetros aproximadamente aí de bordas, tá? Então são bordas relativamente finas, né? Já em relação à base, pessoal, aqui nós temos uma base emborrachada, tá? Mas é uma borracha de ótima qualidade. Isso se repete também no PK Speed na versão preta. E eu senti aqui, pessoal, que me parece que essa base aqui eles deram uma melhorada nela em relação às versões anteriores. Ela tá mais macia, mais molenga, e isso fez com que, no meu uso aqui pelo menos, ela grudasse melhor na mesa do que as versões anteriores. As versões anteriores estão uma base mais dura, então ela parece ser um pouco mais seca, sabe? E aqui ela parece ser um pouco mais grudenta mesmo. Pelo menos eu tive essa impressão aqui em relação ao PK Speed. Diferente, por exemplo, desse mousepad aqui da Fantech, que é um mousepad 90x40, é o Agile MP903, se eu não me engano, se não me falha a memória. E cara, essa base emborrachada aqui é o
o mesmo estilo de base emborrachada, só que ela é ruim. Ela escorrega muito na mesa, ela é aquela base seca, sabe? Então ela escorrega muito na mesa. É uma base que não me agradou muito. Já aqui nós temos essa base aqui que pra mim tá num nível superior, assim. Apesar de ser o mesmo material, ela tá num nível superior do que dos outros modelos, tá? E bom, pessoal, comparando então todas as versões, o que eu posso falar aqui pra vocês? Olha, PK Speed, versão branca e versão preta, mesma coisa, tá? No meu uso, pelo menos eu não percebi diferença nenhuma como do PK Control. O PK Control aqui estampado na versão preta e na versão branca tem diferença, na minha opinião, tá? No meu uso eu senti diferença entre um e outro. Já aqui no PK Speed não senti diferença, então se você tá procurando um mousepad Control, o PK Speed é uma ótima opção, tanto versão preta quanto branca, vai ser a mesma experiência de mousepad. Para mouses com fits em Teflon e 100% PTFE, eu senti que ele não é tanto Control assim, ele puxa um pouquinho mais pro mid, mas é uma percepção minha, tá? Talvez você use e você acha que ele continua sendo Control e tá tudo certo, tá? É uma percepção minha, mas definitivamente não é Speed, tá? Isso eu posso garantir para vocês que não é Speed. Já em relação ao PK Control, aqui nós temos um mousepad Speed na versão preta. A versão estampada preta é um mousepad mais Speed do que os mousepads PK Speed. Então, se você procura um mousepad Speed, vai no PK Control versão preta, estampada preta. A versão estampada com esse desenho aqui branca, ela é um pouquinho mais Control do que a versão lisa aqui, na minha opinião, tá? Lisa, eu digo assim, sem estampa, tá? Mas não é liso, ele é áspero. Em questão de superfície áspera, pessoal, ou lisa, né? Aqui no PK Speed temos os dois modelos com superfície lisa. No PK Control aqui, todos os modelos são de superfície áspera, híbrida, né? Eu diria. No caso aqui no PK Control, a superfície ela se assemelha bastante na versão 1 e 2, só que preta. Essa versão aqui ela é um pouquinho mais áspera do que a versão 1, sem estampa. A versão Speed é um pouquinho mais áspera do que a versão 1. A versão 1, ele é um mousepad híbrido com essa superfície aqui levemente áspera. E já na versão branca estampada, a versão do PK Control branca estampada, traz uma superfície um pouquinho mais lisa do que os dois modelos, tá? Não chega a ser lisa como o do PK Speed, ela ainda tem essa característica meio porosa, né? Meio áspera, mas é menos áspera do que esses dois modelos aqui, tá? O PK Control preto estampado e o PK Control versão 1, a versão sem estampa. Bom, pessoal, de modo geral, acho que é basicamente isso. Nós temos aí mousepads distintos uns dos outros, né? Mas os PKs Control são um pouco mais parecidos uns dos outros, com exceção do preto, que é um pouco mais Speed. E já aqui no PK Speed, nós temos mousepads Controls, que na versão preta e a branca são, na minha opinião, idênticos. E aí, na hora de decidir a compra, vai do seu gosto, daquilo que você quer, porque a PK Gaming, ela realmente abriu bastante o leque dos mousepads aí para oferecer mousepads de diferentes gostos, para diferentes experiências de uso, né, para cada um. Então, se você quer mousepad Control com superfície lisa, pode ir no PK Speed, tanto preto quanto branco. Se você quer um mousepad Control com superfície áspera, pode ir no PK Control versão 1 ou versão estampada branca. E se você quer um mousepad Speed com superfície áspera, vai no PK Control preto, estampado preto. Faltou somente a combinação de mousepad Speed com superfície lisa, né? Porque os Speed de superfície lisa aqui são Control. Então é a única versão que acabou faltando aí, mas no mais, caso você esteja procurando esses outros modelos, tem essas opções aí para você, beleza? Espero que esse comparativo tenha te ajudado a decidir qual o seu mousepad, né? Qual o próximo mousepad que você quer comprar. Aproveita, pessoal, porque a nova taxa do governo vai entrar dia 1º de agosto. A gente não sabe ainda se as compras feitas antes do dia 1º de agosto vão ser taxadas depois ou não. Então priorize comprar mais ou menos ali até o dia 14, dia 15 de julho do mês 7, porque talvez, se você comprar lá pro dia 20, 25, a sua compra chegue aqui no Brasil perto do dia 1º, e aí no dia 1º, antes do correio entregar para você, pode ser que eles apliquem a taxa já para compras que estão aqui no país. Então priorize comprar mais ou menos até o dia 15, no máximo, aí dia 16 de julho, para que a sua compra chegue à sua casa antes da nova taxa, beleza? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, vou estar respondendo todos vocês na medida do possível. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!